Muito bem, meus amigos, que a paz esteja com todos vocês. Vamos lá para mais um, um módulo, né? Dessa pequena série de mensagens que nós estamos falando a respeito da oração, né? E que Deus abençoe você que já é inscrito nesse canal, tá bom? Você que vai se inscrever ainda, tá bom? Você que está pela primeira vez, né, assistindo essa série de mensagens, que o Senhor Jesus venha te abençoar, tá bom? Possa te alcançar aonde quer que você esteja, seja você inscrito, seja você que vai se inscrever, você que está pela primeira vez, tá bom? Você tem aí o meu abraço, o meu carinho, ok? Você do TikTok, do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, tá bom? Mas vamos lá, né? Eu peço o seu joinha, o seu like, tá? Você que é do YouTube, que me assiste do YouTube, deixa aí o seu joinha, você que vai se inscrever, você que já é inscrito, tá? E que você possa também compartilhar, tá bom? Para que o evangelho ele seja pregado a toda criatura, é o meu objetivo através desse simples canal. Mas vamos lá, né? Hoje nós vamos falar sobre a oração com ousadia, né? E a nossa mensagem-chave, né? Nosso texto-chave está lá em Hebreus, né? Hebreus capítulo 10, versículo é o 19, né? Hebreus capítulo 10, o verso 19, a Bíblia ela diz assim, ó: tendo, pois, irmãos, né, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, né? Ou seja, depois que Jesus ele veio entre nós, né, ele esteve como homem entre nós, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou, né? E antigamente, no Antigo Testamento, né, vamos assim dizer, não era todos que tinham a liberdade de falar com Deus, né? Não era todos que tinham a liberdade de poder chegar na presença de Deus, né? No Antigo Testamento, precisava de um profeta, de um sacerdote, né, que intercedesse pelo povo e levasse as orações do povo até Deus, né? Mas no Novo Testamento para cá, depois que Jesus ele morreu e ressuscitou, tudo isso acabou, né? A Bíblia diz que o véu do templo ele se rasgou e hoje a Bíblia diz que nós temos a liberdade de poder chegar na presença de Deus através de seu sangue, né, que foi derramado na cruz do Calvário. Então, por isso que o escritor ao Hebreus ele fala, né, no capítulo 10, o versículo 19, por isso que ele fala que nós temos que entrar na presença de Deus com ousadia, né, pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Cristo, ou seja, que nos deu a liberdade para isso. Mas nós vamos entender o que é entrar na presença de Deus com ousadia. Uma das definições da palavra ousadia: coragem,
aquela pessoa que sabe se expressar, né? Aquela pessoa que sabe interpretar, sabe conversar, ela não tem timidez, né? Não é uma pessoa mal educada, vamos assim dizer. Embora também a palavra ousadia, às vezes tem gente que ela chega de tão ousada que chega a ser mal educada, né? Ela fala o que deve, ela fala o que vem na boca, ela não tem trava na língua, vamos assim dizer, ela fala o que pensa, ela age do jeito que tem que agir. Também é uma pessoa ousada. Também pode se encaixar como ousadia. Mas quando se trata de Deus, de chegar na presença de Deus, né, entrar com ousadia na presença de Deus, de maneira nenhuma é ser uma pessoa mal educada. De maneira nenhuma é destratar Deus. Né? Eu já tenho batido muito nessa tecla. Quando a gente ora, quando a gente chega diante de Deus em oração, nós temos que aprender a entender quem Deus é e quem nós somos. Né? A Bíblia diz em Isaías que o vaso ele não pode dizer ao seu oleiro o que ele deve ou não fazer, o que ele fez. Isaías diz que ai daquele que contende com o seu Criador. O que é contender? É brigar, né? É discordar. Então a Bíblia diz que nós não podemos agir desse jeito, contender com Deus, brigar com Deus. Como eu já vi muitos pregadores sem juízo nenhum na cabeça, ensinando que a gente tem que jogar Deus contra a parede. Eu já vi até pregadores aí falando que ele chega na presença de Deus dessa forma: ô Deus, o Senhor é ou não é, o Senhor tem que me honrar, o Senhor tem que fazer. Você já deve ter ouvido esse tipo de ensino aí, porque é muito famoso, são pregadores famosos de uma grande igreja. E está totalmente errado, porque, primeiramente, nós temos que entender uma coisa: Deus, ele é Deus e nós somos servos. Né? Na oração do Pai Nosso, Jesus começa dizendo o quê? Pai Nosso que está no céu. Né? Jesus diz que Deus, ele é Pai. Agora eu pergunto, você que me assiste agora, você, não estou falando da geração de hoje, né? Porque infelizmente a geração de hoje, às vezes, não estou dizendo todos, tá? Mas alguns tratam o pai ou a mãe, né, com rispidez, com falta de educação, não tem o mínimo respeito. Mas você como eu, que já tem já os seus tantos anos de idade, eu já estou nos meus 41 anos de idade, e eu aprendi, né? Até hoje eu tomo bênção da minha mãe, meu pai já não é mais vivo, mas quando meu pai era, eu tomava a bênção dele, né? Até hoje eu chamo a minha mãe de senhora, né? Ou seja, eu não vou chegando na minha mãe e vou falando: ah, mãe, a senhora tem que fazer isso para mim. Ah, mãe, ou a senhora faz ou não faz, ou não sei o que lá. Ou seja, eu não vou poder agir dessa forma porque mãe é mãe e pai é pai. A Bíblia diz que um dos mandamentos é honrar pai e mãe. Então, se o nosso pai e a nossa mãe, a gente tem que entender que eles são autoridade acima de nós, temos que tratar com respeito. Agora eu falo para você, imagina Deus, que está no céu, que é criador de todas as coisas, né? E Jesus, na oração do Pai Nosso, ele fala que Deus é Pai. E se Deus é Pai, a gente não pode tratar de qualquer maneira. E acima de Deus ser Pai, Deus é Deus, a maior autoridade do mundo. A maior autoridade que está acima de todas as coisas, acima do juiz, do presidente, de tudo. Ou seja, se diante de um juiz, muitas das vezes, eu já tenho dito isso, a gente tem que tratar ele como vossa excelência, imagina Deus, que é o Senhor dos senhores. Né? Então, quando a Bíblia fala ousadia, não é você ser uma pessoa mal educada com Deus.
Mas ousadia, no caso aqui, que a carta aos Hebreus fala, é aquela pessoa que sabe se expressar com Deus. É aquela pessoa que sabe quem ela sabe quem Deus é, mas ela tem aquela liberdade de se expressar com Deus, de falar com Deus com coragem. Por exemplo, se você for ler a Bíblia lá em Êxodo, eu anotei aqui, eu só não vou ler, mas em Êxodo capítulo 33:15, Êxodo, né, 33:15, a Bíblia diz que Moisés fala com Deus: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me deixe sair desse lugar. Ou seja, Moisés ele foi ousado. A Bíblia diz que Deus falava face a face com Moisés, com quem fala com um amigo. Ou seja, Moisés foi servo do Senhor, respeitou a Deus, mas ele tinha essa intrepidez para falar com Deus, ele tinha essa ousadia para poder falar com Deus. Então, meu amigo e minha amiga, a oração com ousadia é dessa maneira. É você saber se expressar com Deus. É você entender quem Deus é, quem você é, e falar com Deus com toda a liberdade, porque é o que o Hebreus 10:19 diz. Porque pelo sangue de Jesus, que foi derramado na cruz, uma vez a gente obedecendo, cumprindo a palavra de Deus, nós temos essa liberdade para falar com Ele com ousadia, ou seja, com intrepidez, né? Saber se expressar diante de Deus, mas com toda a reverência e educação, nunca se esquecendo quem Deus é e quem nós somos. Tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti, te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se assim Deus, Ele me permitir. Que Deus te abençoe.